Primeiramente, boa tarde a todos vocês, agentes de viagens, as pessoas ligadas com o mercado de turismo do Brasil. E eu vou apresentar aqui o Roberto Bakovics, nosso amigo. Eu vou começar de trás para frente. O Roberto tem uma atuação muito grande no mercado de agenciamento e de turismo no Brasil. Foi presidente da BAV do Paraná, onde ele atuou muito tempo e atua ainda participando da diretoria da BAV do Paraná, uma das ABAVs com uma atuação forte no Brasil. Mas o Roberto, ele foi diretor comercial também do Rio Quente Resort, como gerente de vendas na região sul, por muitos anos. E hoje, ele vem aqui com a experiência dele, ele é engenheiro, mas agente de viagens, e atua como diretor comercial de vendas responsável pelos setores de marketing, reservas e vendas do Termas de Jurema Resort e Hotéis. Um grande equipamento, um belo equipamento, e o Roberto, acredito que vai falar muito bem do setor de turismo de águas termais do Brasil, além do equipamento dele. Roberto, é com você. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou tentar dar um pouquinho aqui para vocês, vou passar um pouquinho para vocês aqui o que é o turismo termal no Brasil. Não vou ter muito tempo para falar, então vou pontuar algumas coisas do que acontece hoje em termos de termalismo no Brasil. Dá para a gente posicionar vocês que para fugir do estresse, da correria, do dia a dia, as pessoas buscam opção de lazer que ajude a relaxar e proporcionar bem-estar. Isso é um dos grandes atrativos do turismo termal, é essa parte de relaxamento. Consequentemente, aí a gente tem alguns dados da Organização Mundial da Saúde, em que Mundial do Turismo, que apontam que o turismo termal deve crescer em torno de 9% nos próximos 5 anos. Então isso já mostra a força que tem, o potencial que tem o termalismo no Brasil. O termalismo no Brasil, o termalismo no mundo. Em contrapartida, qual é a ideia? São águas naturalmente quentes, em contato com a natureza, e o bem-estar físico e psicológico. É isso que as pessoas hoje procuram e querem dentro do seu lazer. E aí o turismo termal vem realmente para suprir essa necessidade nossa do bem-estar e das nossas férias. O termalismo clássico, ele pode-se dizer o seguinte: no início haviam conhecidas termas de Tito, na Constantino, em Roma, construídas por volta do século III. Isso foi durante muitos anos, essa foi a tradição do termalismo, onde as pessoas iam para se curar, iam para se relaxar. Aqui nós temos alguns lugares que são referências no mundo, com Blue Lagoon na Islândia, a termas do Sbat Spa na Inglaterra, que são referências em termalismo mundial. Romenbar Thermal Spa na Áustria. Então, hoje o termalismo tem essa característica, as pessoas vão procurar alguma coisa com relação ao bem-estar. No Brasil, a gente pode dar uma data de legitimação dessas águas termais, que aconteceu a partir de 1818. E aí foi-se adotando algumas características de água. O Brasil aí tem vários tipos de água, e aí as águas têm essas características: mineral, alumínio, dermatite, enfim. Elas eram estudadas de acordo com a classificação das águas. Então o termalismo até o século passado, ele tinha esse apelo de cura, esse apelo de você ir atrás para se curar de alguma coisa. Isso foi durante um bom tempo que aconteceu. A partir de 1945, com a difusão dos antibióticos, as instâncias termais foram deixando de serem locais indicados para tratamento de saúde. E aí há uma inversão do processo. Aí a água quente passa a ser um produto de diversão. Junto com esse produto de diversão, vem também uma série de regulamentações sobre águas termais, sobre termalismo e como a gente deve utilizar isso. Hoje a gente toma muito cuidado com relação a vender água termal com o sentido de cura, com o sentido de você poder ter algum tratamento. Elas têm as suas benefícios, mas a gente não usa isso porque existe uma legislação muito forte e muito pesada nisso.
Nessas épocas surgiram instâncias hidrominerais em Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Entre alguns das atuais estão Rio Quente, Termas de Laranjá em São Paulo, Caldas da Imperatriz em Santa Catarina, tida como a primeira instância hidromineral do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Água Mineral, a BINAM, atualmente existem 80 instâncias termais no Brasil, nas quais os visitantes podem aumentar a sua qualidade de vida por meio de lazer, terapias de banho, de consumo ou consumo de produtos hidrominerais. Bom, voltando um pouquinho do que a gente trata, como nós estamos bem em cima, né? Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina, nós estamos em cima do aquífero Guarani. E esse aquífero, ele tem umas características muito interessantes. Algumas das águas, quando começou na década de 60 e 70, que não existe mais, águas minerais de Santa Rosa, em Coronel Vivida, instâncias hidroclimáticas em Santa Clara, então no município de Guarapuava, e termas de Arana em Bandeirantes. Essas termas foram desaparecendo, e aí passamos a ter as novas águas termais. Segundo o Instituto de Águas do Paraná, a região da bacia do Rio Paraná está assentada sobre o aquífero Guarani, considerado a maior reserva de água potável do mundo. E aí vocês podem ver pelo mapa que ele abrange, né, as cidades os estados do Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entra para o lado do Paraguai. Então, aonde está todas vamos dizer assim, as nossas instâncias hidrominerais. E com isso, você tem várias qualidades de água com várias temperaturas. E cada uma dessas instâncias hidrominerais tem a sua qualidade e tem essa temperatura. Isso é um diferencial das águas. Tanto que quando você vai para qualquer uma dessas instâncias hidrominerais, cada uma delas vai te dar um benefício ou vai te vender uma qualidade, né? E como eu falei para vocês, a gente hoje trata isso como um produto, realmente um produto de lazer. A gente em nenhum momento fala ou exalta isso. A gente fala sempre do benefício da água quente, que a água quente realmente é um dos pilares dos nossos negócios, mas a gente não traz isso como um produto terapêutico. Porque, como eu falei para vocês, tem realmente uma força, uma legislação muito forte, né, e que exige muita coisa em termos de médico, enfim, em termos de estrutura medicinal. Para mudar, entrando nesse assunto, eu não poderia deixar de falar um pouquinho do nosso produto, né? O Termas de Jurema é um resort hotel, só para quem quem conhece ou quem nunca ouviu falar, nós estamos a 135 quilômetros de Maringá como ponto de entrada. Nós temos no centro do Paraná. É um hotel que foi inaugurado em 1970, e considerado hoje um dos melhores resorts para a família. A gente ganhamos até um prêmio sobre essa atuação nossa pelo site. E nossas águas são naturalmente quentes a 42 graus. Essas nossas águas, aí ela tem realmente um pH muito elevado, nós temos um pH de 9,2, a temperatura da água sai das fontes a 42 graus, e ela tem assim toda uma característica de água de Jurema classificada como uma mineral hipertermal, alcalino, bicarbonata, fluoretada, sulfurosa, que evita a proliferação de fungos, bactérias, causadores de doença. Suas propriedades terapêuticas e embelezadoras, ricas em enxofre, ajudam a acelerar a renovação celular, prevenindo o envelhecimento precoce. Então, se eu fosse jogar isso como um produto e fosse atrair a venda para o nosso cliente por causa disso, pode ser que eu transformasse o meu hotel num hotel hospital, né? A gente reverte e bate, as pessoas daí não vão mais a título de diversão, e a gente passa a ter um produto muito segmentado e que tem uma relevância diferente. Dentro das características que nós temos lá dentro do nosso hotel, a gente tem circuito de relaxamento, nós temos banhos de ufurô, nós temos banho de lama negra. Esse é um produto que a gente traz com muito carinho, porque as pessoas vão lá e podem fazer esse banho, onde as pessoas tomam o banho de lama negra. No nosso hotel não é uma característica de você ter um poço ou você ter uma piscina com a lama. Em si, ela é colhida e você passa essa lama no corpo. Nosso hotel tem 184 apartamentos. Nós temos hospedagem com pensão completa, temos a cortesia da criança free,
Na gastronomia, nós produzimos todas as nossas partes de verduras, frutas e carnes, e isso vem ajudar a parte de wellness, vem ajudar a parte de bem-estar. Então a gente tem lá a nossa produção todinha de orgânica, a gente trata isso com muito carinho. Nós também temos ainda alguns outros cuidados que a gente toma em relação só ao bem-estar, não só da água, mas do entorno. Nós coletamos hoje o lixo de 95 propriedades da região, nos preocupamos com o nosso entorno para que não contamine também o solo e não contamine a nossa água. Dentro de algumas características que o nosso hotel tem, nosso regime de alimentação é pensão completa, inauguramos recentemente um restaurante japonês. Nós temos atrações lá, então temos várias atrações, cavalariça, pedalinho, bicicleta, circuitos de corrida e também temos o que a gente tem um orgulho bem grande, que é o Spa Jurema, que são produtos que a gente, com as características das nossas águas e também com características da nossa lama negra. Então, esse produto, ele é um produto considerado hoje um dos melhores produtos em termos de água termal do Brasil, e junto com esses outros 80 produtos, né, que tem no Brasil das instâncias minerais, fazem que esse negócio, água mineral, água quente, se torne realmente um grande, como é que eu posso falar para vocês, um grande negócio para quem tem essa possibilidade de explorar. Vou deixar aqui algumas ideias para vocês. Quando se tratar de água quente, quando se tratar de turismo termal, pensar que nós temos aí uma grande indústria e que pode gerar bons negócios, tanto para vocês, agente de viagem, como para os empresários que têm alguma ideia de aumentar aí a sua rentabilidade. Como eu falei, nós recebemos recentemente um prêmio da Zarp, um prêmio em que nós somos considerados um dos hotéis finalistas no segmento família. Então, a gente tem lá uma série de atrações noturnas, enfim. Então, era isso mais ou menos que eu tinha para falar. A ideia era mostrar um pouquinho do que é o termalismo no Brasil. Ok? Obrigado. Bom, agora nós vamos passar para o setor turismo náutico e em seguida depois vamos passar para as perguntas então com todos vocês. Turismo náutico. Espera só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui. Fecha? Você fecha? Turismo náutico então com Rafael Andregueto, cargos que ocupou: sócio fundador e diretor executivo da RCL, Ideias, Negócios e Turismo, diretor executivo da ADETUR Litoral, Instâncias de Governança da Região Litoral do Paraná, sócio fundador da OIS, Design de Eventos e Gastronomia, sócio fundador da Litoral para Você Comunicação. Formação: bacharel em Turismo na Universidade Tuiuti do Paraná, MBA em Gestão de Projetos na Uninter. Experiências no setor: consultor na elaboração dos planos de uso público dos parques nacionais de Aparados da Serra do Iguaçu, Chapada dos Veadeiros, Brasília, Itatiaia, Serra dos Órgãos, Caparaó e Floresta Nacional de Tijuca. Foi superintendente de Serviço Social Autônomo Ecoparaná, autarquia vinculada à Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Com você. Obrigado, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. A palestra aqui, a gente até ia brincar, né, sobre as águas aqui, né? Ele falou das águas quentes, eu vou falar um pouquinho das águas frias. Então, para não brincar que nós éramos uma dupla sertaneja de dois carecas aqui na frente, brincando com vocês. Mas a ideia, justamente, até pelo tempo que nós temos, é mais apresentar e demonstrar um pouquinho o que é o turismo náutico, né? Nós estamos falando, quem teve a oportunidade a semana passada, né, se encerrou nessa terça-feira, dia 26, o Boat Show. Aqui mesmo em São Paulo, ocorreu do dia 22 ao dia 26, é o maior evento da náutica brasileira, né, junto com o Rio Boat Show, e também junto do São Paulo Boat Show nós tivemos a FEIPESCA e o primeiro Congresso Nacional de Investimentos em Turismo Náutico. Então é um setor que cresce a passos largos, diferente dos outros, né? Viagem nunca está em crise, lazer nunca está em crise, o turismo nunca está em crise, mas o náutico menos ainda, porque apesar de não considerarmos, é um setor onde as pessoas têm uma alta capacidade de investimento em embarcações, principalmente no esporte e recreio. Então o que nós estamos
falando hoje, trazendo aqui, falando em turismo náutico, é justamente a questão da conceituação e como é que nós estamos vendo algumas informações para que vocês possam compreender a realidade brasileira. O que nós temos de oportunidades e potencial. Então, nós mudamos até a questão terminologia. Nós estamos aqui num painel de segmentação. Quando nós falamos em turismo náutico, nós falamos de esporte e recreio, com o barco, com o barco como motivação, mas não podemos trabalhar o turismo náutico dessa maneira, entender dessa maneira. Nós temos que ampliar essa visão do que nós temos hoje. Então, como é que nós vemos hoje o turismo náutico? A maioria das pessoas vem cruzeiros, esporte e recreio, luxo, transporte aquaviário, quando você está falando de Morro de São Paulo, Itacaré, Ilhéus, Ilha do Mel, essa travessia, e também os atrativos. Mas nós não podemos ver o turismo náutico só dessa maneira. Nós temos que olhar o turismo náutico com todas essas atividades. Nós temos hoje países que estão aqui, como Portugal, que vendem, tem operadores especializados em levar as pessoas a terem experiências, como aprender a surfar, velejar, usar o stand-up, a moto aquática, vela, pesca, tudo isso é náutico. Nós temos que entender que isso movimenta o setor. Eles são acessórios e vão fazer com que o náutico se desenvolva de uma forma efetiva. Então, quando nós estamos falando de turismo náutico hoje, nós temos que deixar de pensar nele só como esporte e recreio. Nós temos que entender que é um mercado muito maior e que gera muito mais emprego. Então, e pode ser, aqui, por exemplo, nós estamos falando de Dubai, que o Parque da Ferrari é fundo, cruzeiros, marinas, nós temos aí alguns modelos, claro que talvez isso no Brasil, na realidade brasileira, não caiba, mas a gente pode buscar o que foi aproveitado lá e trazer essas referências. Isso aqui é na Turquia, uma marina desse tamanho, imagine o Brasil, com toda a extensão que tem, não utiliza 1%. Eu acho que talvez uma das maiores marinas hoje no Brasil foi construída agora lá em Itajaí, a Marina Itajaí, que tem na sua total capacidade terá total de 900 embarcações, 900 a 1.000. Não chega nem perto do que a gente está falando de outros lugares do mundo. Então são questões como essa. E aí, como eu falei para vocês, nós estamos abordando o turismo náutico hoje, o turismo náutico pelo Ministério, pela utilização do equipamento. O que nós estamos pretendendo, o que nós estamos discutindo é que ele seja um conjunto de atividades com a finalidade de lazer, entretenimento, aventura e adequação, em meio aquático, seja marinho ou fluvial. Então, a gente buscar fazer tudo que você tem em finalidade de lazer, seja em meio aquático, oceânico, marítimo ou fluvial, a gente possa trabalhar como turismo náutico. E aqui alguns dados que a gente não percebe. Por exemplo, nós falamos tanto em litoral e a gente esquece que o Brasil é o terceiro país no mundo em navegação de águas interiores. Nós temos praticamente 50 mil quilômetros para navegação em águas interiores. Eu acredito que, não sei se todos aqui saibam ou imaginam, que nós temos hoje a possibilidade de sair navegando de Foz do Iguaçu, no Paraná, e ir até Minas navegando, pela bacia do Tietê-Paraná. Então você pode passar por Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, até Goiás, alguns dizem que chega, mas com Minas certeza. Então, você pode navegar e nós não temos a menor ideia de que isso existe no Brasil. Mesmo assim, saindo de Foz, por que a soja é embarcada no Paraguai, desce todo o Rio Paraná até Buenos Aires e eu não posso fazer um cruzeiro fluvial? De Foz do Iguaçu até Buenos Aires, pelo Rio Paraná. Então a gente não tem a menor ideia do potencial do setor. Só para vocês terem uma ideia da proporção de barcos, o Brasil tem um barco para cada 1.383 habitantes. Olha a comparação com os demais países. Nós chegamos na Suécia com um barco para cada 6 habitantes. Então o Brasil, com toda a costa, com mais de 8.000 quilômetros, não explora nada de turismo náutico. Em relação ao Brasil, são 17 dos 24 estados, nós temos navegação tranquila em 17 estados, nós temos 395 municípios costeiros ao longo do Brasil, são mais de 500 mil turistas que visitam e que se utilizam do meio náutico. Nós geramos aí mais de 50 milhões de divisas para o setor de cruzeiros e a indústria náutica gera mais de 800 milhões de dólares em divisas para o Brasil. A cada barco construído, ele gera 7 empregos diretos e indiretos. Então, cada barco produzido no Brasil gera 7 empregos diretos e indiretos. A frota nacional hoje gera mais de 117 mil empregos. Então, a gente acha que é uma
é um setor que às vezes não gera tanto emprego, e a gente estava até brincando um pouquinho sobre isso, né, Eduardo, a questão de Santa Catarina com a indústria, enfim, né, de 5 a 8% do valor em manutenção atual. Então, você compra um barco de 10 mil, de 100 mil, você está falando de 5% desse valor, né, na manutenção que é gasta anualmente para a embarcação. E para que vocês entendam como o náutico influencia na empregabilidade, a Costa Verde, que é Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, no Rio de Janeiro, 30% da população está empregada no setor náutico, na economia náutica. Então nós temos 30% da população daquela região que vive, né, dos estaleiros, que vive dos passeios, que vive dos mergulhos, né, que trabalha com isso. E os cruzeiros geraram no Brasil, né, 50 mil empregos por temporada. A gente está falando aqui da temporada 2014, se não me engano, que aí foi quando a gente começou, né, a diminuir os navios aí na costa brasileira e busca-se retomar esse processo. Alguns dados aqui também da frota. Hoje o Brasil possui 70 mil embarcações aproximadamente, para que algumas pessoas não imaginam, mas os maiores mercados brasileiros hoje de navegação são São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e imaginem qual é o quarto estado hoje no Brasil em náutica: Paraná. Não é nem Bahia, não é nem Alagoas, então o Paraná hoje é o quarto maior mercado nacional, né, de embarcações, e a gente tem essas informações. Aqui, percentualmente, a gente apresenta também o panorama, né, como é que a atividade hoje, 65% está concentrado no Sudeste, então nós temos aí um grande potencial de desenvolvimento da náutica, do turismo náutico no Brasil como um todo, e quais são as nossas oportunidades e quais são os nossos desafios? Com todo o desafio do turismo, eu acho que o náutico é um dos que mais se remete, porque a gente está falando de áreas naturais. Nós estamos falando de tratar com Marinha, com SPU, com ICMBio, com IBAMA. Então, o nosso primeiro grande desafio é a tributação. Então, a tributação brasileira era muito ruim, até a motivação dos cruzeiros deixarem o Brasil foi a questão da tributação em cima da gasolina, as taxas portuárias. Então, isso afetou muito os cruzeiros no Brasil. Da mesma maneira que afeta, né, o esporte e recreio e afeta outros setores. Segurança jurídica. Qual empresário vai investir se eu não tiver a garantia de que amanhã eu vou poder ter minha empresa ali? Hoje você não tem garantia nenhuma para isso. Você tem muitos riscos no investimento como um setor como esse, porque a legislação brasileira é um tanto complicada. Marco regulatório ambiental, o que é permitido em um estado às vezes não é permitido em outro, então a gente tem que buscar a harmonização do licenciamento ambiental. Falta de estrutura. Vou mostrar até algumas fotos ali, mas se for possível. Mas assim, hoje nós não temos a estrutura no Brasil para embarcações acima de 100 pés, né, de 150 pés. São poucos lugares no Brasil que recebem esses mega iates que deixam $1 milhão a cada vez que desembarcam. Para cruzeiros, nós temos o primeiro terminal de cruzeiros marítimos construído com essa finalidade, é o Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Os outros ainda são muito adequações, adaptações, então não é um mercado que foi construído. A gente está vendo o Balneário Camboriú se mobilizando, a gente vê São Paulo, mas ainda é um mercado que está crescendo. Mão de obra qualificada, porque você tem essa questão da mão de obra como um setor deficiente, e a qualidade da oferta de serviços e diversidade de produtos. Nós temos muito pouco produto hoje na prateleira para ofertar. Nós temos muito potencial, nós temos muita... É até ruim falar em potencial, porque a gente sempre fala o Brasil, o país do futuro para o turismo, o país do futuro para o turismo, o país potencial, mas a gente não consegue tirar isso do papel para que ele efetivamente aconteça. Então, hoje, nós temos esses grandes desafios para que a economia náutica e o turismo náutico ocorram no Brasil. Nós tivemos uma vitória aí, falando um pouquinho do Boat Show semana passada, dentro do Congresso, na presença do Vinícius Lamertz, presidente da Embratur. Nós, do setor, conseguimos convencer a retomar o GT Náutico Nacional, que é um grupo de trabalho do Turismo Náutico Nacional que define a política nacional para o setor. Então, a pedido dos estados, a pedido dos construtores de embarcações, nós conseguimos fazer com que esse setor seja retomado, essa discussão seja retomada. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos e possamos avançar novamente nesse caminho. E aí, algumas questões que, brincando, o Roberto falou que ia me matar ali falando que o náutico polui, né, que as termas não poluem, brincando. Mas aqui vocês podem ver, essa é uma marina em Sanremo, na Itália, né, e ao lado tem, então assim, nós temos uma marina do lado direito, uma marina do lado esquerdo que não aparece e a praia no meio.
E essa praia é uma praia bandeira azul, é uma praia com certificação ambiental de qualidade. Então, quer dizer, desde aquele mito de que as marinas poluem, lá a gente conseguiu evidenciar que não, né, que é possível ter marina, preservação e conservação ambiental. Em quase todas as marinas que nós visitamos, nós tínhamos os peixes lá dentro da marina, a questão da comunidade envolvida, são marinas abertas, né, à população, então ali os restaurantes são acessíveis, o pessoal com exposição de embarcação, então a comunidade envolvida. É essa cultura que a gente precisa trazer para o Brasil, onde nós temos as marinas não só para guarda de embarcações, mas também para envolvimento dos pescadores, dos veleiros, dos caiaques. Então você vê isso literalmente acontecendo em outros lugares. Aqui, quando a gente fala do mercado do Paraná potencial, aqui é a Baía de Guaratuba. É uma baía pequenininha. Esse aqui é um evento, é uma festa náutica que ocorre em janeiro. Na verdade, foi aniversário de uma pessoa que fez todo esse evento lá. Não é nem perto do que acontece no Caixadás, em Porto Belo, com os shows lá, enfim. Mas é para que as pessoas entendam o que nós temos de potencial no setor para desenvolvimento. O Rio Paraná, a gente fala de águas interiores, aqui é Porto Rico, noroeste do estado do Paraná. É um hotel, o hotel flutuante que está lá, que pode ser utilizado e levado para outros lugares, e acho que a gente tem que explorar, para que vocês entendam, Porto Rico, no interior do Paraná, é uma cidade com 3.000 habitantes, e que tem, foi em um feriado, a Marinha abordou 800 embarcações na água. Para vocês entenderem a dimensão do que está ocorrendo no interior do Brasil, em termos de navegação, e nós não estamos tendo ciência nem conhecimento desse mercado. É um projeto, essa imagem de um projeto desenvolvido pelo Sebrae Rio de Janeiro, que é o selo de qualidade do turismo náutico, ao qual eu tive a oportunidade de construir junto com eles. Foi lançado em 2017 para que a gente pudesse ter e demonstrar a qualidade dos serviços da área náutica e principalmente do turismo no Brasil. Da mesma maneira, quando a gente fala de náutico, a dificuldade, mas é acessível a todos. Aqui é o exemplo de um projeto que foi lançado esse ano em Cabo Frio, de barcos acessíveis, para que as pessoas, para cadeirantes, portadores de necessidades especiais, possam aproveitar, sim, o potencial do turismo náutico e possam usufruir. Ele é aberto e é amplo a todos. Enfim, na verdade, o que a gente gostaria de trazer aqui como informação é passar um pouquinho sobre o turismo náutico, mesmo eu terminando já levantaram a plaquinha do fim lá para mim, então já não tem mais espaço nenhum, mas o que a gente gostaria de lançar essa semente e mostrar para vocês que realmente o turismo náutico, a economia náutica brasileira é carente, é uma oportunidade e tem um espaço amplo para se trabalhar. Espero que vocês possam utilizar dessas informações e que possamos aí construir novos projetos para o Brasil desenvolver no setor. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, quero me apresentar também a vocês. Sou Eduardo Ló, presidente da BAV Santa Catarina e sou secretário adjunto de Turismo, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Pesca de Florianópolis, em Santa Catarina. E em Florianópolis nós temos uma certa dificuldade em função dos licenciamentos, aquilo que você falou com referência ao Vinícius Lumertz, que fez uma explanação dizendo que, enquanto que no Brasil nós levamos às vezes 12 anos para tentar conseguir uma licença de um empreendimento de milhões de reais para instalar uma marina, nos Estados Unidos leva 90 dias. Então a diferença da insegurança jurídica que vivemos no Brasil, principalmente no litoral, para fazer o desenvolvimento do setor náutico, é absurdamente tremenda. Mas, Rafael e Roberto, com referência ao setor náutico que está crescendo e se desenvolvendo, porque nós, empresários, vocês que acreditam no turismo, e fazem um investimento, mesmo com todas as adversidades que estamos vivendo no Brasil, e temos certeza que estamos começando a voltar a crescer, e aqueles que trabalham com turismo, agência de viagem, e que o seu cliente, veja, talvez não possa comprar, ou não queira adquirir um iate que possa custar 15, 10, 20, 30 milhões, mas em Santa Catarina, Florianópolis, ele pode locar.
tem diversas embarcações, porque Santa Catarina, a grande região da Grande Florianópolis, nós temos os principais estaleiros do Brasil. E este segmento, essa indústria, nos traz uma arrecadação de mais de 500 milhões de reais só na produção dos equipamentos náuticos. Mesmo tendo um grande incentivo, e você sabe disso, no estado de Santa Catarina, por parte do nosso governo, né, e em função da vontade dos empresários de Santa Catarina. Com relação ao turismo termal, um turismo que vem crescendo, vocês agentes de viagens, não somente para a terceira idade, mas o segmento de família, crescendo muito o segmento de família, que vai passar o final de semana, que vai passar uma semanada, quer dizer, este setor está trazendo uma oportunidade diferente para as agências não trabalharem somente com grupos para esse tipo de equipamento, mas faturarem sim, né, com o seu cliente corporativo, com aquele cliente que busca algo diferenciado, que a esposa, o marido quer ter um descanso, mas precisa levar os filhos. Porque a viagem de lazer com a família tem crescido muito, né, Roberto? Isso hoje no nosso segmento corresponde a quase 67% da nossa ocupação. A gente chega a ter no final de semana no Termas perto de 200 a 210 crianças. Então, assim, é um turismo hoje voltado, o turismo termal desculpa, vou levantar. O turismo termal, o turismo termal, ele hoje, no nosso caso, ele se aplica bastante ao segmento de família, né? E por essa característica de relaxamento, de água quente, né, independente da temperatura externa, você realmente consegue, com isso, fazer com as famílias irem para lá e realmente procurarem um bem-estar, um relaxamento, um wellness. Então, isso Alguém tem pergunta? Uma tendência do nosso Quem segmento. tiver, levanta a mão. Acho que vai ter que ficar de pé também. Roberto, enquanto eu vou levando o microfone, só rapidinho, qual é o percentual comercializado no Termas de Jurema através das agências de viagem, dos agentes de viagem? Hoje nós temos estamos crescendo, hoje já somos em torno de 12%, hoje o percentual das agências de viagem no segmento lazer. Né? A minha pergunta é o seguinte: eu sou do Rio de Janeiro, eu recebo muito, eu faço receptivo, eu recebo muitas pessoas vindo de navio, porém na alta temporada é bastante cheio, mas cai muito. O que a gente poderia fazer para que nessa baixa temporada a gente também tivesse bastante chegadas de navios? Na verdade, a questão dos navios, aí são os grandes players do mercado, talvez os mais difíceis de lidar nesse processo, as temporadas, né? Então, os navios que estão aqui, que vão fazer temporadas aí na Ásia, que vão fazer na Europa, enfim. Então, assim, na baixa temporada, a questão dos navios fica um pouquinho mais complicado. Mas, assim, com relação ao Rio de Janeiro, uma questão que eu gostaria que eu acho que tem que ser reforçado é a falta de integração do setor. Então, você tem, assim, os players de mergulho, né, trabalham de uma forma, o pessoal que trabalha com passeios embarcados outra, o pessoal de esporte e recreio de maneiras diferenciadas. E hoje a gente tem uma realidade lá que a gente observou através de pesquisa, e uma pesquisa encomendada com mais de 800 pessoas, de pessoas que, assim, de falta de entendimento do próprio empresário do setor náutico, de que o produto é o mar. Entendeu? Eles entendem que o produto é o barco e não, o produto é o mar. Então, acho que falta um pouquinho mais dessa questão do setor do Rio, de trabalhar essa coesão para poder transformar, e aí, consequentemente, até a baixa temporada acaba. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Em relação às águas interiores e as represas de São Paulo, que são muito poluídas, é possível explorar alguma coisa ali do turismo? Nas represas... Por exemplo, nós temos aqui a represa Bires em São Bernardo, muito grande, e não há nada de turismo nela. Aí depende, assim, o estado do Paraná, aí tem que verificar a legislação estadual. No estado do Paraná, as represas que são utilizadas para captação de água para consumo, né, para distribuição para as casas, são proibidas de utilização com embarcações motorizadas. Pode ser usado para stand-up, pode ser usado para caiaque, mas não pode ser usado para embarcações motorizadas. Então teria que ver a legislação paulista, e aqui vocês têm o Fórum Náutico Paulista. Hoje talvez é o fórum mais atuante
da náutica no país e que pode ajudar a esclarecer. Se quiser, depois eu passo contato, mas eu não sei, aí teria que ver a legislação brasileira, a legislação paulista. Só um minutinho. Como é o seu nome? Vinícius, ele falou sobre água de interior e eu acredito que pela pergunta que ele formulou, ele entendeu que as águas de interior fossem as águas que estão nos rios, é isso? Isso, é isso aí. Uhum. Águas de interior... Não, isso são águas interiores. Sim, mas as águas de interior também, na nova Carta Náutica do tá. Brasil, Nas baías. todo o litoral brasileiro, desde o farol de Santa Marta, em Santa Catarina, até o final, no litoral, tá, tem um distanciamento, e essas águas são águas de interior, e depois vem o mar territorial. Então nós temos águas de interior em todas as nossas enseadas, desde o farol de Santa Marta sim. até o final do Brasil, que isso deu um distanciamento de algumas milhas, acho que foram 12, em média em torno disso, para que os 200 milhas do Brasil avançassem, tá, para que nós pudéssemos ter o domínio do pré-sal. Só para deixar claro essa questão da água do interior. As águas interiores tem marítimo e tem a de fluvial, não é só o fluvial. Rafael Orley Moretz. Rafael, lá em Moretz tem uma característica interessante, tem o rio Nundiaquara, que ele é navegável em períodos, né? Ele não é muito navegável o tempo todo. Para barcos pequenos sempre, para barcos um pouquinho maior, é a questão da maré. Deve ter muitos lugares iguais no Brasil que tem rios iguais ao Nundiaquara, que tem suporte temporário ou até, às vezes, o tempo todo. Mas são lugares pequenos que você quase não alcança, não tem alcance, né? Qual seria o caminho a ser usado para fazer esse tipo de turismo andar ali nesse segmento, né? nesse local? Como é que a gente pode usar? Usa terra, mar, usa outro lugar, como no caso Antonina, para servir de ponto? Ou teria que entender a demanda, né? Então teria que verificar qual o produto que pode ser explorado, qual a demanda existente no local para definir tipo de infraestrutura. Não tem como você definir qual seria a infra sem você definir essa demanda e produto existente. Então, assim, por exemplo, se fosse existem oportunidades, você falou de Antonina, mas o Maranhão nós temos uma oscilação de maré de 14 metros. Então você pega no próprio estado do Maranhão, você vê que baixa a maré de um jeito e se não tiver adequada a estrutura, você tem esse problema. Mas é possível de trabalhar, desde que entendamos qual é o produto e qual é a demanda existente para esse setor, para verificar o tipo de infra. Vou continuar aqui, temos 5 minutos ainda, tá? Roberto, você falou que temos aqui em torno de 12%, 13% das comercializações feitas do Ressort, através das agências de viagem, mas a sua taxa de ocupação está próxima aí de 65%, tá? Significa dizer, então, que tem um espaço muito grande para novas comercializações por parte de vocês, mas um espaço também para que as agências, os agentes de viagem presentes, possam iniciar uma comercialização do produto. Porque se o Termas, de uma forma ou outra, ele está fazendo uma venda direta, é porque ele precisa ter uma taxa de ocupação para ter um equipamento viável, correto, Roberto? E precisa trabalhar com as agentes de viagem. Como você, Roberto, aqui presente com alguns agentes de viagem, pode incentivá-los e de que forma você atraí-los a comercializar o seu produto Termas de Jurema? Nós temos feito uma política bem interessante com relação a isso, ou seja, com relação a aumentar essa nossa parceria entre nós e os agentes de viagem. Então, hoje eu digo para vocês o seguinte, o Termas está aberto, né, a fazer negociação, a promover dentro dos locais onde vocês trabalham, a gente promover bastante o Termas como um produto, um Termas para vocês venderem. E o interessante disso é usar ele como uma experiência de bem-estar, não só o nosso produto, mas como as águas termais em todo o Brasil. Usar ela como uma experiência de wellness, uma experiência de lazer, de tranquilidade, de relaxamento. Claro que tem alguns resorts que ainda tem tubo-águas, tem parque aquático, mas no fundo
todos vão atrás desse bem-estar que a água qualifica. Eu sempre comento o seguinte, todo mundo pensa que as águas quentes são quase que são os sulfurôs, né? E as pessoas dizem, mas eu não vou em janeiro, em fevereiro em água termal porque vai estar muito quente, né, e a gente vai derreter. E não é nada disso, né? A gente tem uma característica bacana, a gente não tem o que a gente chama de choque térmico, né? Nós lá no sul, a temperatura externa da água, a temperatura externa é 38, 39 graus e quando você vai entrar na água está 17, 18, 20 graus. Né? O que proporciona a água quente? A água quente, a nossa temperatura do corpo está em torno de 36, 37 graus. As nossas águas, quando estão nas piscinas, chegam aí a 36, 37. O que dá isso para você? Você não tem aquele choque térmico, é uma coisa confortável e que te permite aproveitar durante a noite, te permite aproveitar em vários momentos do dia. Isso não só no nosso hotel, mas como em todas as águas termais, em todos os resorts que utilizam água termal. É uma experiência que quem vai, é uma experiência muito, muito interessante. Bom, tem uma pergunta aqui da produção, o tempo está encerrado, mas rapidamente. Com a costa privilegiada, o Brasil ainda limita-se a pouco uso de suas potencialidades marítimas. O que falta, infraestrutura ou vontade? Eu vou me dar ficar à vontade aqui, viu, Rafael? De dizer e falar o seguinte, como quem atua no setor e quem briga muito para que nós possamos ter um desenvolvimento no turismo de uma forma geral, que o nosso maior problema chama-se aquilo que se tem de dificuldade de mostrar, que como nós temos as águas do interior, nós não precisamos ter nos estados a gestão das nossas orlas do Brasil, mas sim a propriedade disto em cada estado para que possamos fazer o desenvolvimento acontecer. Porque hoje o Ministério Público Federal, de uma certa forma, dificulta em muitos investimentos poderem ser feitos nestes locais em função daquilo que se chama de terrenos de marinha. Entendesse? E aí essa dificuldade que nós temos, se você concorda, por favor. Não, com certeza. Na verdade, o nosso grande problema hoje é justamente essa questão de legislação. Então, para você utilizar a orla da praia, você tem que pedir, você tem que fazer licenciamento em terra com a SPU, junto com os terrenos de marinha. Aí você, quando está em água, você tem que fazer o licenciamento do espelho da água. Não, você não pode simplesmente construir em cima da água. Então, além da terra, você tem que pedir licença da água e pagar uma taxa quando é comercialmente explorado. Quando não temos a questão do meio ambiente. Só para fechar, no estado do Paraná, temos 52 marinas no litoral. Existe uma ação civil pública do Ministério Público Federal demolitória de todas elas. Não é privilégio o que está acontecendo hoje. Não é privilégio do Paraná, até porque isso não é um privilégio, é um problema agravante, inclusive em Santa Catarina, onde inclusive eu, como presidente da BAV, entramos como terceiro interessado na questão das demolitórias, né, porque nós precisamos defender o emprego e renda no Brasil e defender um setor do segmento de turismo que, no Brasil, como eu falei no início, né, mais de 12 anos para conseguir um licenciamento, mais do que 12 anos para que o investidor, o cara vai ficar cansado, né, ficar esperando tanto tempo. Mas essa aí é uma briga grande, mas nós vamos continuar com ela. Um abraço para vocês, muito obrigado. Roberto, obrigado. Rafael, muito obrigado, tá? Conte conosco e com vocês também. Muito obrigado.